A visão de Davi não era limitada pelas circunstâncias. O problema da gente é que a gente quer prever o nosso futuro pelo que aqui a gente consegue avistar. Eu digo direto, eu tenho uma tia que mora em Brasília, ela disse: eu acho tão lindo, você não tem vergonha da sua origem. Eu falo em todo canto, eu não tenho vergonha absoluta, eu tenho vergonha das trapalhadas que eu fiz na minha vida, mas das minhas origens, eu morava numa vila, já falei isso tantas vezes, uma vila, né, as casas de compensado, tinha uma pia só para todo mundo, de lavar louça, e um banheiro só para todo mundo, uma privada e um tambor, que cada um levava a sua lata para tomar banho, né? Então E antes dos 14 anos, 12 para 14 anos, eu morava perto do convento de Santo Antônio, embora eu vivesse muito aqui em João Câmara. Um dia eu disse à minha mãe, a gente passou numa casa amarela que tinha lá na esquina, na rua Santo Antônio, eu disse: mãe, quando eu crescer eu vou dar uma casa dessa a você. Bom, essa não era a visão que eu tinha onde eu morava, nem a visão das pessoas que moravam onde eu morava, mas era a visão que Deus colocou no meu coração. Eu acho que eu não preciso nem dizer a você se eu dei, né? Tá entendendo? Então você não pode limitar. A Bíblia diz que a gente vive por fé e não por vista. Porque à vista a gente vê muitas coisas. Tá certo? A gente tem que olhar com fé como aquela mulher que tocou na orla de Jesus. Todo mundo dizia não pode. Cada milagre da Bíblia, a primeira coisa que tinha era não pode de jeito nenhum, não vá, se você for a gente vai dar em você. Só que as pessoas viam diferente. Diz: eu vou porque Deus disse que é para mim ir e eu vou voltar com minha bênção. Tá certo? Então, a visão de Davi não era limitada à situação dele. E o Salmo diz essas situações. O Salmo diz que, ainda que eu andasse no vale... Eu não sei quantos de nós já andou no vale da sombra da morte, mas não deve ser um lugar que se queira passar um final de semana. Eu imagino que o vale da sombra da morte, o próprio nome... Nem na Disney eu quero passar num lugar desse, porque não deve ser bom. Embora as pessoas gostem muito de coisa de terror, mas quando o terror é real na vida da pessoa, isso é terrível. O sistema emocional da gente, a gente não foi preparado para essas coisas, né? E o Davi sai falando, né? Ele fala de situação de fome, ele fala de situação de sede, de medo, mas ele fala também o que é que garante ele ir em frente. Ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum. Ele sabe que o mal está lá. Ele sabe que a dificuldade está lá. Ele sabe que o perigo de ataque está lá. A diferença é porque eu sei que o Senhor está comigo. Eu vou ser muito grosseiro e mal educado, e que Deus tenha misericórdia de mim na minha forma grosseira de falar. E você, por favor, use de generosidade no seu ouvido na comparação tão distante que eu vou fazer. Eu sou pastor há 25 anos e viajei tantas vezes, muitas vezes eu viajava, e antes era só eu e Leila, porque Deus não tinha feito um milagre ainda do nascimento da Lália Rebeca, né? E nem do Elias Levi. Demorou 13 anos esse milagre. E a gente, quando tinha que viajar, eu ia fazer algo da igreja e às vezes tinha que viajar, viagem de 3 horas, de 4 horas, de 5 horas. E a gente orava a Deus, entrava eu, Leila, e orava a Deus, mas a gente andava com o Rottweiler. Esse Rottweiler viveu comigo 16 anos. No dia que ele morreu, eu fui bater no hospital. Por isso que eu falei que você me perdoe a grosseria. Então, as pessoas... Eu sei que eu estava guardado em Deus, mas as pessoas sabiam que eu andava com aquele Rottweiler. Ninguém chegava perto. Aquilo me dava uma segurança, e as pessoas tinham pavor de chegar perto do carro, porque tinha um cachorro de 1,70 m que era um perigo, assim. Ele era domesticado, treinado, ele não atacava ninguém que não fosse para por instinto, ele não atacaria. A associação que eu estou dizendo, a grosso modo, e que Deus tenha misericórdia de mim, não é isso, pela figura.
é o exemplo que eu estou dizendo. Você andar com alguém que é tão forte, tão poderoso, que quem tem perigo de lhe ofender ou lhe atacar, não se atreve. Porque consegue olhar e ver quem está andando com você. Você entendeu? E mais uma vez eu peço perdão pela... É porque é uma forma figurativa da pessoa dizer, você andar com uma segurança tão grande, só que no caso aqui você está andando com um grande general, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, um Deus que é todo poderoso. Não é uma figura só de uma proteção que tenha na terra. Entendeu? Eu estou falando aqui de uma proteção infinitamente maior, capaz de aplanar o teu caminho, né? E essa demonstração do Salmo é para dizer que esse Deus que andava com Davi, ele anda com você. E se Deus anda com você, o seu sucesso, o seu sobressair, se a sua vitória não vai depender de você ter mais conhecimento, mais dinheiro, mais diploma, de você ter mais indicações, porque você vai ter mais político. A sua vitória, a sua proteção, o seu prosperar, a sua resposta do que você precisa, não está nessas outras coisas. Essas outras coisas são coisas que Deus coloca, como eu falei, esse animal. Ele permitiu, me dava uma segurança. Eu andar com aquele animal pelas estradas que eu andava, e eu andava em estradas muitas vezes que não passava nem carro, como essas estradas do óleo que tem aí, que não tem nem placa, não tem casa, você não pode nem pedir informação. E era nesse tipo de ambiente que a gente andava, entendeu? E eu fiz essa imagem para você. Então não importa você se sentir desprotegido por eu não tive a oportunidade que o filho... É porque a gente quer as vitórias que você enxerga na vida daquelas pessoas. Mas a vitória que está selada dentro de você foi escrita por Deus para você. Não é do jeito do outro, cada um é a sua maneira. Então não é pela rejeição do outro, não é pela perseguição do outro, não é pela falta de apoio do outro. Não são essas coisas, porque o Salmo diz que Deus é quem te guia, não é o ódio do outro que vai te guiar, não é o desprezo, não é é porque ninguém me ajuda, é porque eu fui traído. Isso não vai te guiar, quem te guia é Deus. Ele me guia a águas tranquilas. Como? Se eu permitir ser guiado. Eu já criei ovelha, eu já fiz tanta coisa na minha vida, eu morava em Barreira, eu comecei a criar ovelha, terminei com 30 ovelhas, daquela branquinha da cabeça preta, outras é preta com a cabeça branca. E como ele não tinha muita proximidade comigo, mas o homem que tratava delas, quando ele chegava perto, eles vinham tudinho. Eu ficava, que coisa linda, vinha. Todo dia de tardezinha ele ia buscar para botar lá dentro do aprisco lá, e elas vinham, tá certo? E ele guiava, né, elas tranquilamente. Então é isso que a palavra de Deus no Salmo 23 está falando, né? Deus não é a falta de oportunidade de ter ou não um apoio, porque eu não tive apoio. O apoio que você precisa é Deus. E Ele é que te dá a força, a sabedoria. Às vezes a pessoa não teve o estudo, Deus dá sabedoria. A sabedoria independe de estudo. Isso aí é capacitação. O aprendizado é uma capacitação, a gente vai aprendendo. Eu tenho que estudar muito pelo que eu faço, mas a sabedoria, eu ou qualquer um, Deus é quem dá. Quantas pessoas a gente conhece que tem sabedoria dos mais diversos tipos, né? Tem gente que não sabe fazer uma letra, um próprio nome, e consegue fazer coisas que você jamais, nem eu, né? E quando eu falei, se você permitir, a gente permite com o nosso coração. O que eu estou falando aqui não é para persuadir, convencer você. Eu estou trazendo uma palavra que quem convence você é o Espírito Santo de Deus. E essa palavra que eu estou pregando para os ouvintes da 89 FM, nesse dia de domingo, ele precisa encontrar guarida no seu coração. A Bíblia diz: escondi a tua palavra no meu coração, Senhor, para não pecar contra ti. A palavra de Deus a gente guarda no coração.
E como é que eu sei que o coração de Davi guardou essa palavra? Porque Davi olhou para a terra e disse: achei Davi, um homem segundo o meu coração. Olha, e uma pessoa que tem um coração segundo o coração de Deus, você acha que Deus tem dúvida a respeito da sua vida? Você acha que Deus tem dúvida se Ele tem poder de te curar, de reunir, de transformar, de trazer vício, de tirar do lugar que esteja, de soltar, de abrir cadeia, de resolver processo, de colocar a honra novamente, de fazer justiça? Você acha que Deus tem dúvida no coração dele? Você acha que Deus tem dúvida se Ele tem paz? E paz para oferecer, a Bíblia diz, uma paz que excede todo o entendimento. Águas tranquilas é uma paz que apesar dos vendavais e as turbulências do lado de fora, ele nos conduz a águas tranquilas, né? Lugar de paz. Então, o coração de Davi, ele era gentil como cordeiro e valente como um leão. A minha geração foi treinada para isso. A gente é pacífico e é manso, mas não mexe com os nossos rebentos, né? Não toca na minha casa, não mexe com o nosso rebento, porque está aqui o leão para defender. Hoje um leão já um pouco mais velho, mas uma vez a minha esposa, a gente estava num determinado lugar e saiu, aí já tinha tido um milagre da Lália Rebeca, ela já tinha nascido, concebida e nascido, e Leila saiu com a Lália Rebeca e foi para uma casa perto do lugar onde a gente estava. E é uma praia muito deserta. E quando eu vi que não, passou a SAMU e começou a juntar gente. E do jeito que eu estava... E eu já era Ó, eu casei, eu acho que eu ia ter 40 anos. 13 anos... Então pronto, eu tinha 53 anos. Eu estava sentado numa casa... Eu não estava nem na nossa casa de praia. Eu estava numa casa de praia de um amigo que deu essa casa. Ficava perto da minha, mas... A minha estava suja e eu fui para essa que estava limpa. E como Leila tinha saído com Lália, passou a SAMU e eu sem ver, eu pulei essas casas de interior que abrem só aquela janelinha de cima e a parte de baixo da porta fica fechada e ainda tinha uns degraus. E eu pulei, nem toquei. E Leila vinha voltando com Lália Rebeca. Como é que você veio? Não sei, eu não sei. É porque minha geração, instintivamente, ele foi programado para defender, para prover. E isso precisa estar no coração da gente, essas certezas, essas convicções, né? Essas coisas que estão na natureza antiga da gente, de guardião, de protetor, mas também amoroso e gentil. Eu não conto as dezenas ou centenas de vezes que eu fui ferido e ninguém me toma por besta, por um mané, que não é isso não. É porque às vezes eu acho que não vale a pena e às vezes eu deixo o tempo passar para a realidade se fazer patente, tá certo? Então a gente procura ser manso, como Davi, né? Manso como um cordeiro, e quando há necessidade você deve ser um leão, uma leoa. É isso o espírito, né, que Deus coloca dentro da gente. E o controle de Deus. Quando eu falei se Deus tinha dúvida dentro do coração dele, olha, o poder de Deus. Eu vou dizer uns dois exemplos aqui para você entender como as coisas de Deus a gente não consegue nem interpretar, compreender. Porque de acordo com a criação, no capítulo 1 de Gênesis, Deus foi fazendo as coisas e tal, aí, e diz que no primeiro dia ele criou a luz e da luz ele separou a escuridão, né? Hoje a ciência, a física diz que a escuridão é a ausência total da luz. Isso foi feito no momento que Deus fez essa separação, porque ambas são matérias. Se você fosse aprofundar, a escuridão é uma matéria e a luz também é um tipo de matéria. E Deus criou a luz, mas Deus só criou o sol no quarto dia. Agora me diga como é que pode alguém criar uma luz, que todo tipo de luz que a gente conhece é resultado de combustão, quente ou fria. Aquela lâmpada antigamente que a gente conhecia, ela acendia, tipo um paviozinho, era uma molinha que tinha dentro, mas era incandescente, né? Ela pegava fogo e acendia, mas não queimava. Ela ficava ali acendendo e aí iluminava. Ou uma fogueira, tudo que a gente conhece como luz, seja quente ou fria, o LED, ou qualquer tipo de luz, um laser,
Ele é um tipo de combustão ou fusão. E eu vou simplificar chamando de combustão, mas pode ser uma fusão, pode ser uma fusão nuclear. Todo tipo de luz é proveniente de algum tipo de combustão, a não ser quando chega na vontade de Deus. Não, eu quero fazer diferente, vai ter, e teve. Teve luz, mas não teve sol. Lá para o quarto dia ele disse, agora eu vou criar os limiares. E criou o sol, as estrelas, e as estrelas para definições e mapas, e a Bíblia até é rica nisso. E se você quiser um exemplo aplicável, porque Gênesis é muito distante, e a datação, dependendo do tipo da lógica que você tenha, porque vai envolver dinossauro, não sei, você pode misturar do jeito que você quiser. Mas se você quiser levar para a arqueologia, e a arqueologia comprova o êxodo hebreu, que os hebreus foram para o Egito, e viveram ali, e depois voltaram, e abriu o Mar Vermelho. Isso aí está datado, comprovado, existem elementos, a arqueologia e a ciência no Oriente ali é cheio dessas coisas. Mas tem uma passagem que é muitíssimo interessante para você entender o que é que Deus pode fazer na sua vida. Houve um dia lá que Deus disse, bom, que é o seguinte, quem tiver dentro desse parâmetro aqui de filho, vai ter luz não só nele, na casa dele. E para que saiba que quem não permitir esse povo sair, não vai ter luz. Então, no castelo lá, onde o faraó morava, né, lá no Egito, não tinha luz. Mas não ter luz, não é não ter luz, uma noite, não tem luz. É breu, é preto. Escuridão total. E no bairro vizinho, luz. Agora me explique, a iluminação que a gente conhece, pelo menos a que vem das estrelas, ela vem de cima para baixo. Não tem como você criar uma parede no meio do caminho e essa casa aqui é atingida, tem luz, eu olho para o céu, vejo a lua e tem luz e tal. E a partir daqui para frente, onde não estão permitindo esse povo sair, não tem luz. Quem é que pode fazer isso? Eu estou dizendo isso é porque tem situações na sua vida que muitas vezes a gente não sabe como resolver, Deus sabe e tem poder para resolver. Isso não é religião. Isso é a ação inegável de Deus na terra. Deus é tão Deus que ele não se ofende com quem não acredita nele. Olha que Deus maravilhoso. E muito mais, não é porque a pessoa não acredita em Deus que vai fazer com que Deus não o ame. Olha que coisa maravilhosa. Porque a Bíblia diz que uma das coisas que Jesus diz, ainda que uma mãe esqueça de um filho e essa mãe esteja amamentando, eu não esquecerei de você, porque eu tenho escrito o teu nome na minha mão. E de forma poética diz que quando Jesus, não aconteceu, não sei se aconteceu, porque foi um momento de grande aflição, mas quando estavam crucificando Jesus, e ele olhou e ele viu a cada um da gente, o nome da gente, tá certo? E o Evangelho diz, porque Deus amou você de uma maneira tão especial. Entrou uma marquesa, uma menina, o nome dela é esquisito, é SRT, mas o sobrenome é Cruz. É uma menina lindíssima, ela tem uma postura de princesa, aquelas princesas orientais, sei lá. A gente olha, eu acho muito bonito o jeito dela. E esse SRT deve ser as iniciais do nominho dela. Que Deus te abençoe, querido, viu? Que Deus abençoe você. Então, já falei aqui, o Sol foi criado, muitos recursos, eu volto ao raciocínio do que eu estava falando. Muita coisa e muitos recursos que a gente precisa para a nossa vida, a fonte é Jesus. Tá certo? A gente fica achando que, mas se fulano tivesse lembrado do meu nome, olha, quem precisa lembrar do seu nome é aquele que nunca esqueceu. Só que às vezes a gente não se deixa ser conduzido a águas tranquilas. A gente parece que quem não está na água tranquila está na água turbulenta. Quando eu falei, a gente gasta energia em estar no lugar de perca, é isso. Deus quer sempre nos levar, e isso não tem nada a ver com religião. São os propósitos de Deus, aquilo que está estabelecido, o destino que ele selou dentro da vida de cada um da gente. Diferente. O meu destino é diferente do teu.
de cada um dos nossos ouvintes, a não ser o destino final, que ele deu o filho dele, para que tenhamos o destino final também junto com ele da glória. Mas tirando isso, para aqui para a terra, cada um de nós você não pode querer o teu sucesso de acordo com o sucesso do político tal, de um ator tal, porque o teu destino está selado e é maravilhoso. E você tem que permitir, ter mansidão no seu coração. Senhor, me conduz a esse destino, me faz tomar decisões assertivas, me faz ter a força, a sabedoria e me faz declarar diferente. Quer dizer que eu declaro coisas negativas a seu respeito, logicamente a pessoa vai querer repetir aquelas coisas negativas e quando chega alguém, né, pequeno como eu sou, para dizer coisas positivas a seu respeito e você não consegue repetir, nem colocar isso dentro do seu coração, tô chateado demais, não gosto de fulaninho não. Tem uns 15 anos, ele olhou pra mim, me chamou de Zanoia. 15 anos. Aí você guarda, não, mas ele vai ver um dia ainda. Agora chega aqui esse senhor, né, de barbinha branca e dizendo pra você, Deus vai dar coisas maravilhosas. Deus tem destino maravilhoso pra sua vida. Deus vai colocar você, vai conduzir. E mais que isso, Deus vai impor você ser abençoado. Porque ele diz, ele me faz deitar. Às vezes Deus nos dá uma parada assim, pare. Sabe quando um pai diz, cá, fulano, não, vai dormir. Não, vai dormir. Vai dormir, você precisa dormir. Amanhã tem coisa boa. Amanhã vai ter não sei o que no colégio. Não, eu não quero dormir. Vá dormir, papai vai ficar aqui do seu lado. É assim que Deus faz, tá certo? Ele me leva a lugares de águas tranquilas. Tá certo? E do mesmo jeito que eu falei, Davi ficava olhando as ovelhas, Deus está olhando você. Tá certo? Do mesmo jeito que as ovelhas confiavam em Davi, talvez eu esteja dizendo, confie em Deus. Por quê? Porque ele tem guardado. Olha, se não fosse Deus guardando, mulher, foi a sorte maior do que sorte, querido. Quantas pessoas com 500 patuá, 500 não sei o quê, e que acha que tinha sorte, já foi dessa para melhor, e eu quero lhe dizer, você está aqui, sabe por quê? Porque o Senhor guardou. Não foi sorte. Tem até uma música que diz isso, né? Eu gosto muito de MPB. Eu gosto muito de hino, gosto de tudo que foi inspirativo. Mas tem uma... E tem uma música que diz assim, nunca foi sorte, né? Nunca foi sorte, sempre foi a mão de Deus. E Deus é para você do mesmo jeito. Davi entendeu e disse, olha, o Senhor é meu pastor. Então, Deus será para você, como o exemplo aqui falou, que Davi era para essas ovelhas, né? E ele nos leva a lugares, se a gente permitir. O que eu queria um dia, todos os lugares onde essa semana eu botei no meu coração ir num lugar que eu nunca quis ir. Até uma filha minha disse, pai, um dia eu vou pagar ainda para você ir lá. Eu não quero não, para ir para Israel. Só que hoje eu estava vendo uma reportagem lá do túmulo de Jesus, ele não está lá, ele ressuscitou. E eu vendo assim aqueles ambientes, olha, as viagens que eu fiz, se eu for em Minas Gerais, eu boto a mão naquelas pedras, eu imagino aquelas pessoas andando naquele tempo. Então se eu fosse um lugar onde Jesus foi crucificado, eu ia botar a mão e aquela convicção, eu acho que ia ser muito forte no meu coração. São experiências, né? Mas todos os lugares, tudo que eu queria ir assim, Deus me levou. Desde a primeira vez que eu andei de avião, e eu nunca tive, durante muito tempo na minha vida, eu não tinha dinheiro para andar de avião, mas Deus me deu um tipo de sabedoria, eu me destaquei lá na repartição, né? Eu sou do Serviço Público Federal, trabalhei 36 anos, e muito novo eu comecei a rodar o Brasil e andava de avião no tempo das Varig, VASP, e eu comia aquelas coisas ricas, viu, Lourinha, que o rico come, meus colegas empurrando a cara na champanhe. Tá entendendo? Era aquelas comidas boas e eu ficava, meu Deus, como é que Deus faz essas coisas? Porque ele, se a gente permitir, a gente é conduzido. Só que às vezes a gente teima em ficar em lugares de turbulências. Você viu que eu mudei terremoto com medo, né? Que eu tô de João Câmara. Ninguém vai sair de João Câmara, não vai dar terremoto, não. Terremoto dá esses pequenininhos, mas Deus nos guarda, né? Deus nos guia, né? O Salmo diz, ele nos conduz. Quem conduz, guia, né? A gente é conduzido. Sabe uma coisa que eu fico furioso? Eu faço vídeos para a plataforma e eu tenho
uma porcentagem muito alta, embora eu não ganhe 10 centavos. Nunca ganhei 10 centavos dessas coisas, porque eu não faço nada que eles querem, de propósito. Mas, Kawaii, pelo menos, eu tenho uma... Tá ligado aqui, né? Tem 2 milhões de visualização, não sei quantas mil pessoas seguindo. Eu não sigo ninguém. Sabe o que é zero? Zero, zero. Eu não sigo ninguém. Eu só sigo pessoas no programa da rádio, no programa Dias Melhores, da 89 FM. E no meu Instagram particular, tem 16 pessoas só. Tem Karina, que entrou aqui. Um abraço, Karina. Eu sigo poucas pessoas. Então, mas eu procuro trazer alguma coisa que promova a vida das pessoas. O que eu vejo hoje é pessoas com vidas emocionalmente destruídas, entendeu? Embora você tá bem maquiado, com 3 filtros de aplicativo e com um texto na mão, parece ser muito bom. Eu quero saber na vida real. Que testemunho essa pessoa tem na vida real para dizer, vou fazer do jeito que ele está dizendo e minha vida vai melhorar, tá certo? Eu te aconselhar, de tudo que é conselho tem hoje nos aplicativos, e chamam-se influencer. É quem influencia. E o que eu estou dizendo aqui é que a Bíblia já faz isso há muito tempo e às vezes a gente não permite, tá certo? Ele nos conduz, ele conduz você, ele faz você deitar, né? Ele faz você descansar. Ele conduz ao lugar e você não quer, meu filho, olha como a grama está verdinha. Olha que alimento bom para você. Às vezes a gente quer se alimentar das coisas que o mundo está dizendo aí que é para alimentar, né? Corpo, alma e espírito. O que é que a gente está alimentando? A gente perde 4 horas assistindo coisas de aplicativos, mas não perde 20 minutos com coisas que pode trazer um resultado maravilhoso para a sua vida. Eu comecei a trabalhar desde menino. Com 16 anos eu comprei um Fusca, para tu ter ideia. O branquinho aqui não é brincadeira não, viu? Os meninos que queimavam os negócios lá no lugar que eu morava, quando chegava, dizia, galego, me dê um cruzeiro aí para comprar não sei o que, eu pum, dava. Sabe por quê? Porque eu tinha. E ninguém mexia comigo, todo mundo tinha respeito, todo mundo tinha admiração. Um menino, desde os 14 anos, eu trabalhava, botava para descer. Com 16, naquele tempo, eu comprei um Volkswagen. Era velho, era caindo os pedaços, mas eu não ia para os cantos de pé. Também não era todo dia que eu tinha dinheiro para botar gasolina, mas tinha. E fui trabalhar e consegui, com muito sacrifício. E só depois, pelo menos quando eu voltei de Manaus, foi que eu fui terminar. Eu não sei se era EJA que chamava naquele tempo. EJA, né? O supletivo. E era um monte de disciplina. Só que eu estava determinado em Deus. E fiz logo amizade com um cara que depois virou um grande amigo meu, professor de matemática, professor Marco. Ele ficou admirado. Ele disse, rapaz, eu nunca vi ninguém não saber nada e de uma semana para outra meter a taca e ficar do jeito que você tá. É assim mesmo, amigo. Vamos, tá certo? E foi daí. Já fui procurando e vamos fazer curso, vamos fazer formação. Daqui a pouco já estava, para a época já foi um avanço, fui fazer técnico de enfermagem, foi minha primeira formação, e isso em 1979 era um sucesso, entendeu? E depois fui estudando e fui construindo minha vida, porque a minha mãe é de origem pobre, eu de origem pobre, então a gente tinha que buscar o recurso, era trabalhando e depois estudando. E depois que eu aprendi que até hoje não sei de nada, quanto mais eu estudo, menos eu penso que sei, que eu preciso aprender mais, que eu preciso ouvir mais, que eu preciso melhorar mais. E com a graça de Deus a gente vai conseguindo isso. Deus te leva a águas tranquilas. Água tranquila. Eu criei ovelha. Pega uma ovelha e leve para debaixo de uma pá, de um negócio que esteja girando, ou de um barulho, ou de um motor fazendo barulho. Vê se ela quer tomar água ou comer naquele lugar. Pega uma ovelha, o rio virado num giraia, como diz a história, o rio dando catabilho para tudo que é tamanho. Bota a ovelha para tomar água, ela não vai. Ela tem medo daquele ribuliço. A ovelha, ela vai saciar sua sede e se nutrir num lugar de águas tranquilas. Tá certo? Eu disse que trabalhei muito na minha vida, né? Então, nesse período que eu estava começando a estudar, e eu não me lembro bem o ano, mas eu trabalhava embarcado.
E é dessas plataformas que tem aqui no Guamaré e tal. E quando o mar estava balançando, quando eu estava escrevendo esse sermão, eu me lembrei disso, já são 16 e não sei quanto. Eu me lembrando desse detalhe. Quando o mar está agitado, aí dizia, não dá para desembarcar água mineral, por quê? Porque ia jogar tudo fora. Nem dá para receber, nem dá para tirar para a plataforma. O mar agitado, água agitada, não tem como você receber nada. Você está entendendo isso para a sua vida? Se você for a um lugar de águas tranquilas, por que o navio recebe a sua carga no porto? Porque a água está tranquila, há estabilidade suficiente, e ali ele recebe a graça da sua carga. É isso que Deus está dizendo. Ele vai te levar água tranquila, não é para tirar o que você tem, não. É para você receber o que ele tem para a sua vida. Ele me leva a águas tranquilas, né? Carregando sua vida de bênçãos. No meio da agitação. E, por consequência, eu gosto muito de falar nisso. Para receber coisas boas, temos que tirar as coisas ruins. Até eu acho que foi no Estação Cereja, eu falei, né, sobre... Usei uma metáforazinha de você... Usei uma geladeira como exemplo, quem já leu esse livro recebeu ótimas críticas e falas. Eu falando que para você colocar coisas novas, você tem que tirar as coisas velhas e o cheiro dessas coisas velhas. E diante de todas essas situações que eu apresentei a você nessa tarde, diante de tudo que foi explicado, Davi fala, eu sei que tem um Deus, eu sei que ele é meu pastor, eu sei que ele é provisão, mas precisava ele fazer uma declaração diante de todos os ataques. Os últimos capítulos diz, preparas uma mesa diante de meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Eu poderia até falar sobre isso, a questão da unção, mas não vou tratar hoje. Eu vou tratar só sobre esse contexto final. É preciso uma declaração, não é aquela declaração, toque no braço do seu irmão. Se eu estiver numa igreja, a pessoa vier um negócio desse comigo, primeiro eu olho com cara feio, depois é tipo uma ameaça, eu já vou olhando assim, todo esquisito para a pessoa. Não venha me saculejar, não saculeje seu irmão que está do seu lado. Eu já dá vontade, eu não vou dizer porque estou lá, mas as pessoas que me conhecem sabem, não venha me saculejar não, que é capaz de a gente fazer aqui uma coisa diferente, sabe? Não é bom não venha me saculejar. É dizer para você, é você e Deus, fazer uma declaração. Seria o grito do Ipiranga da tua vida, né? São declarações. A gente declara tanta coisa negativa, sou muito sem isso, sou muito sem aquilo. Não vou nem repetir para não virar mantra, né? Mas a gente declara muita coisa que não é o que Deus manda declarar. Você escuta coisas negativas a respeito, você escuta posições negativas a respeito, você vê desejos negativos a seu respeito e por espelhamento você quer repetir isso. Vamos anular isso a partir de agora. Como? Eu vou declarar a mim mesmo, a minha alma, meu espírito diante de Deus. Certamente, a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para sempre. Amém? Que você guarde com mansidão e sabedoria essa palavra. Porque quem tem todo o poder para essa palavra virar vida e fonte de vida dentro de você, como Jesus disse, é aquele que a escreveu, é aquele que a inspirou, o Espírito Santo de Deus. A promessa está dentro de você. A palavra de Deus diz que Deus não vive em templos. Aquela construção, as paredes edificadas, Deus não vive naquele lugar, mas a palavra também diz que ele vive dentro de você. Então o Deus que promete do lado de fora, habita dentro de você com poder para fazer com que isso vire uma realidade. A declaração é essa, certamente, a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Não é uma vez por semana, não é só hoje que o pastor Marconi está pregando, não é só para essa semana, todos os dias da minha vida, todos os dias da tua vida, a bondade e a misericórdia. Deus tendo misericórdia de você, usando de bondade com você. Que Deus te abençoe e te guarde. Um grande abraço do seu amigo, o pastor José Marconi, programa Dias Melhores 89 FM. Grande abraço, até domingo com a graça de Deus.
Obrigado, Lourinha.